E aí, estamos ao vivo! Ai, que saudade que eu tava! Confesso que eu tava com saudade dessas borboletinhas que fica aqui, ó, no estômago, tagarelando, de tão nervoso que a gente fica, né? E aí, tudo bem com você? Que bom que você tá aqui, obrigada por estar assistindo essa live, principalmente você que depois, né, chegou, porque não aconteceu, não conseguiu chegar a tempo. E aí, galera, vamos entrando, tudo bem, Rosângela? E ó, só para avisar que vai ter uma surpresa muito boa no final, tá? Então continue aqui nessa live comigo, ok? Vamos lá, vamos aguardar o Instagram notificar. Como é que vocês estão? E aí, Rosângela, como é que você tá? Tudo jóia? Neus Van Leite, como é que você tá também? Nosso convidado especial já chegou, daqui a pouco a gente chama ele, porque eu quero contar o pior desastre que aconteceu comigo aí nesse tema de aviação aérea. Vamos viajar, né, Rosângela? Pois é, já aconteceu comigo ano passado uma situação muito, muito, muito ruim que eu quero compartilhar aqui, né? Mas vamos ver se outros viajantes estão aí com o celular ligado, no Instagram. E aí, tudo bem, Pri? Tudo jóia, minha querida? Vamos aguardar um pouquinho. Barros Renault, tudo jóia? Sejam bem-vindos. Bom, eu vou começar já, porque... Ai, sim, acontece de tudo, Rô, acontece de tudo. Ai, é incrível, né? Gente, fazia muito tempo que eu não fazia essa live, meu Deus, eu tô nervosa mesmo. E ó, eu queria já agradecer você que tá aqui. E por favor, se você puder, Gui, meu querido, meu querido Gui, ó, já coloca ali, ó, igual o que o Gui tá fazendo, a mão nos coraçõezinhos, por favor, porque isso ajuda a entregar a live para outras pessoas, tá bom? Obrigada mesmo, obrigada a vocês, tá? E lembrando que no final vai ter uma surpresa bem boa, bem gostosa, um presente que a gente tá recebendo aqui. Fechado? Bom, para começar o tema de hoje o tema é problemas aéreos, principais dúvidas de nós viajantes quando as empresas, as companhias aéreas não honram com seus serviços e aí deixa a gente passando perrengue no aeroporto e por aí vai, né? Hoje mesmo eu fiz um post sobre perrengues, eu tava contando ali um pouco dos meus perrengues, principalmente financeiros durante o meu sabático, né, meus 9 meses e gente, acontece de tudo, só que pra gente se blindar, pra gente se proteger e fazer com que os perrengues sejam apenas aprendizados passageiros, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter informação. E eu estou muito feliz de ter conseguido trazer uma pessoa muito querida por mim, que tem me atendido muito bem aqui, tá? Em todas as dúvidas. Oi, Claudinha, da minha viagem. Ai, que bom que vocês estão aqui, gente. Obrigada mesmo. E para começar, então, antes de chamar o Adriano, nosso convidado, eu queria só te explicar por que que estou levantando tanto essa bandeira da informação em relação a problemas aéreos. Porque já aconteceu. Sim, você viu, o batom chega primeiro que eu, né? Por que que eu tô levantando essa bandeira, né? Porque comigo já aconteceu uma situação muito extrema, um caso muito ruim, tá? Que isso pode acontecer com você também, né? É bom a gente conversar, é bom a gente estar aqui. Oi, Belinha, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus, e você? É bom a gente conversar e expor as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas questões, porque a gente aprende com o erro do outro, né? É muito mais sábio aquele que aprende com o erro dos outros e não com seus próprios, né? Ah, eu tenho que errar para aprender. Não, não dá, não dá. Dentro do curso online aqui do Viajando Comigo Mesmo, eu sempre bato nessa tecla, que você precisa conhecer ou pelo menos saber onde tem a informação. E hoje, graças a Deus, eu tenho a Adriana ali para me ajudar com essas informações. Oi, Elizabeth, tudo bem? Eva, ai, gente, que alegria ter vocês aqui, viu? E, por favor, já convidem amigos que já teve perrengue, já aperta o coração aí, por favor, que esses corações são importantes. Não é porque eu gosto de coração, tá? Mas é porque é importante para esse Instagram entregar. Bom, ano passado, quando eu fiz a minha viagem como que fala? Uruguai. Pro Uruguai, eu fiquei presa 3 dias em Porto Alegre. Exato, a minha conexão era em Porto Alegre e eu fiquei presa lá. E quando eu cheguei não tinha voo direto, o voo que tinha era São Paulo, era tipo 12 horas, um trem assim, e nem tinha como eles me realocar, sabe? Porque até levar muito tempo pra ir, eu até topava, mas eu lembro que nem tinha, não sei por que cargas d'água, porque onde já se viu não ter voo pro Uruguai, eu tava ali do lado, né? Se eu tivesse ido de ônibus, eu tinha chego primeiro do que eu cheguei com o avião. Né? Então eu fiquei presa esses 3 dias lá e eu tô com uma ação contra a Gol e contra a 321 Milhas. Importante você saber, quando você não compra diretamente o seu bilhete diretamente com a companhia aérea,
se der merda, vai ser difícil, porque é muito ruim ligar para Submarino, para 321 Milhas, para Maximilhas. Era um sábado de manhã, a 321 Milhas não estava me atendendo. Então, assim, eu não tinha suporte, né? E a companhia aérea, na hora que ela vê que você comprou com terceiros, com agência, como eles chamam, eles falam, não, problema seu, resolve lá. Tipo assim, é basicamente isso, eles param de te dar um pouco de atenção. Eu senti isso, descaso, sabe? Descaso mesmo. E aí aconteceu que eu fiquei 3 dias lá em Porto Alegre, eles pagaram minha hospedagem, pagaram minha alimentação e só. E aí, desde então, eu tô com o processo rolando, já tem 1 ano isso, que esse processo tá rodando e tá na casa dos 15 mil reais, porque foi muito extremo, muito extremo. Não sei se eu vou ganhar, não sei se eu vou ganhar a causa, mas pelo menos eu tô correndo atrás dos meus direitos, né? Não dá pra deixar barato. E tem uma coisa que está acontecendo que eu vou perguntar para o Adriano, que eu já vou chamar ele agora. É muito ruim que está acontecendo e tem gente que está caindo nessa. E eu gostaria que o Adriano esclarecesse algumas questões aqui para a gente, tá bom? Então, vem, Adriano. Cadê você? Tá aqui. O Adriano, ele é para ele se apresentar. E estamos juntos aí mais ou menos uns 4 meses que eles estão me atendendo. Gente, o atendimento deles é sensacional. E aí, Adriano? Boa noite, Kessia. Tudo bom? Tudo bom, tudo bem. Tá boa a iluminação? Obrigada. Tá ótimo, Deixa tá eu fazer ótimo. uma adaptação aqui. O som tá ótimo, tá perfeito pra mim. Massa, aqui também. Então, Adriano, que prazer te ter aqui, cara, de verdade, porque não é todas as empresas que têm essa abertura com a gente, com nós viajantes que estamos aqui, né, todo dia, ó, ralando, indo para o aeroporto, tendo problema, voo atrasado, voo cancelado e Deus amado, né? Então, obrigada por estar aqui, tá bom? Você poderia se Imagina. apresentar pra gente? Sim, eu que agradeço essa oportunidade, que é você estar falando com teus viajantes, teus seguidores. A empresa Voo Atrasado é uma empresa de mediação. Então, a nossa missão é buscar o direito dos passageiros. Então, a gente atua tanto como voo atrasado, voo cancelado, overbooking, no-show, tudo que é correlacionado ao passageiro, a gente acaba ajudando. Até a gente brinca que a nossa maior missão mesmo é a de disseminar todo esse conhecimento. Porque Perfeito. o que acontece hoje? Muitas pessoas não conhecem nem, por exemplo, o voo atrasou 2 horas, já tem direito à alimentação, então um voucher de alimentação. Então a gente trabalha muito nesse sentido, disseminar mesmo conhecimento para a gente estar também melhorando, é utilidade pública, né? A gente está melhorando o serviço Total. também dessas companhias aéreas. Perfeito, perfeito. Deixa eu Agora, ajustar aqui. eu tenho uma curiosidade. Para mim, chegam muitos questionamentos, assim, da galera que está tendo problemas, e sempre são questionamentos muito diversos, mas eu queria saber de você. O que é que você mais escuta de problema que acontece com o viajante? Me dá 3 principais problemas que o viajante enfrenta aí no dia a dia. O primeiro top, assim, é o voo atrasado. Então, atrasou o voo, o pessoal já entra em contato. Aqui é um ponto... Tu quer que eu explique cada um ou tu quer que eu explique depois o que acontece sobre cada um? Explica aí. Vou ficar à vontade. Então, o que acontece? Nos casos de voo atrasado, então, quando atrasa 1 hora, a companhia aérea ela tem algumas obrigações. Na primeira hora, seria a comunicação. Então, se o passageiro precisar ligar, fazer o contato com alguém, eles têm que fornecer isso. Após 2 horas de atraso, você já pode solicitar um voucher de alimentação. E aqui está um ponto bem importante, porque o que acontece? Normalmente, as companhias aéreas não vêm lá te oferecer. Quer um voucher de alimentação? Eles não fazem isso. Então, normalmente, o passageiro tem que ir lá pedir. E isso é bem ruim, porque eles deixam, às vezes, muitos passageiros que nos contatam, 4, 6, até mesmo 8 horas sem darem nenhum voucher. E essa pessoa, daí, claro que ela vai comer e ela está tendo um prejuízo financeiro, porque ela está pagando do próprio bolso dela essa alimentação devido ao atraso diverso da companhia aérea. Em segundo lugar, assim, é o voo cancelado. Então, por N motivos, aí depois a gente pode frisar alguns tópicos, o que se torna elegível no caso de um voo cancelado. A gente está tendo bastante ainda casos de overbooking, que eles vendem muito mais do que a capacidade do avião. E também muito extravio de bagagem.
Muito, mas muito extravio de bagagem. Isso é péssimo. Nossa, e extravio de bagagem também dá para reaver Sim. alguma coisa? Como funciona? Então, o que acontece? Caso a companhia chegou lá na hora, está sem a sua bagagem, o primeiro passo é ir até o balcão da companhia aérea e abrir o RIB, que é o Relatório de Regularidade de Bagagem. E aqui tem um ponto bem importante. Tem que frisar algumas coisas que tinha na bagagem, já pegar esse número de protocolo. E eu sempre digo para os nossos clientes, quando acontece isso, pegou o RIB, já bate uma foto e guarda no celular, porque esse papel depois ele pode perder. Então, a companhia aérea, ela tem 7 dias, se for um voo nacional, para entregar essa bagagem, ou 21 dias. Isso no caso de perda. Mas a gente está tendo bastante caso que é de furto. E aí, o que acontece? Ou, por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu semana retrasada com um dos nossos clientes, ele nos achou no Instagram, e aconteceu na hora. A bagagem dele veio avariada e ele percebeu que ela podia ter sido aberta. E ele já nos chamou no direct. Então, o que a gente orientou ele nesse momento? Para ele já ir direto no balcão da companhia, pedir para eles pesarem essa bagagem. Então, o que acontece? Quando tu vai, eles pesam lá 21 quilos. Isso é uma dica bem importante se caso seja necessário uma mediação ou um processo mais adiante. Pesa ela, se ela tiver com já uma diferença de peso, já bate a fotografia e já pede para constar isso no relatório. Se vocês daí chegarem em casa ou ali mesmo verificar que aconteceu algum furto, vocês têm que abrir um boletim de ocorrência. É bem importante abrir um boletim de ocorrência. Até mesmo para levar esse caso adiante, isso dá uma credibilidade e ajuda a majorar esse valor em caso de uma mediação. Nossa, gente, mas imagina o transtorno de você ter que fazer um BO. Ave Maria! Mas isso acontece demais, né? Tem muitos casos. Nunca aconteceu comigo porque eu ando de mochila. Quem que vai assaltar minha mochila, roubar minha mochila? Mas só tem calcinha aí dentro. Mas eu vou te contar um caso, então, que aconteceu no começo do ano. Um casal foi viajar para Miami e fizeram compras, porque a esposa dele estava grávida, então eles foram fazer as compras lá no enxoval da criança. E quando eles estavam embarcando, uma das malas eles pediram para despachar ela. Que estava nas dimensões e tudo mais, mas eles pediram para despachar. E o que aconteceu? Eles não tiraram a câmera de dentro da mala. E tava todas as fotos lá. O que fizeram? Furtaram essa máquina de fotografia. Então, nesse caso, foi uma mediação. A gente fez a mediação desse transtorno. Foi um valor bem alto, expressivo. Ela aceitou. Caso ela não tivesse aceitado, nós iríamos para um segundo nível, que seria daí o processo. Mas para ela, o valor que eles ofereceram estava ótimo. Então, se encerrou numa mediação o caso dela. Mas foi bem crítico. Ainda mais voos vindos de Miami, né? A galera já sabe que o povo vai para comprar, né? É foda. Isso. Por isso que até uma dica, que essa desculpa, é fotografar. Nada. Fotografa a bagagem quando está fechando ela. Bate inúmeras fotografias, até mesmo para te se lembrar tudo que tem. Porque já pegamos vários casos que, por exemplo, a pessoa 30 dias depois se dá conta que furtaram um monte de coisa. Porque eu não sei tu, mas eu fico uns dias a bagagem ali lacradinha depois que eu começo a tirar as coisas e guardando. Então, isso acontece bastante. Bastante mesmo. Nossa, olha, não fazia ideia, Adriano. Essa dica realmente é valiosa. Eu vou começar a tirar foto. Antigamente eu pedia para eles colocarem assim aqueles lacres, sabe? E eu ia lá e tirava foto do número do lacre, porque vai que eles abriam o lacre, né, e colocavam outro. Era só isso ótima que eu fazia, dica. Mas agora você foi mais profundo ainda. Ótima dica. Pode falar. Não, desculpa. É que tem delay. Tem delay e a gente fica se interrompendo, desculpa. Mas, e overbooking? Isso daí também explica pra gente como é que funciona o overbooking, afinal de contas, o que é isso? No caso do overbooking, o que a companhia aérea normalmente ela tem que fazer, tá? Ela vai ter que anunciar aos passageiros que estão naquele voo quem poderia ir num voo posterior. E nesse caso, se por exemplo tem disponibilidade, não vai te atrapalhar,
você sim pode fazer uma negociação e dizer, quero X valor, e aí dá a disponibilidade para uma dessas pessoas. Só que o que normalmente está acontecendo? A gente já pegou alguns casos de overbooking que eles, por algum motivo, eles falam assim, tu chegou atrasado, e aí eles dão como se fosse, não deixam já embarcar. E aí a pessoa fica ali na hora sem saber o que fazer, eles colocam num outro voo, e depois eles acabam entrando em contato e a gente falando com eles, e na realidade era um overbooking, né? Não era que eles tinham chegado muito próximo do horário de embarque. Então, se caso acontecer um overbooking, negociem o valor, fiquem calmos, digam para eles, para tentar, pelo menos, de alguma forma, esse valor ele te ajudar, né? Se caso não o valor não agradar o passageiro, não aceitem, não assinem nada, eles vão colocar vocês em outro voo e depois se vai uma mediação ou um processo, porque isso é um caso bem grave. Massa. Para quem tá chegando agora, essa live é sobre direitos do viajante, tá? É como a gente tá ali batendo na tecla, falando para as companhias aéreas tomarem vergonha na cara e prestar atenção na gente, que é um consumidor assíduo, né? E para cuidarem um pouco mais, né, dos nossos casos, não deixar a gente ao léu, literalmente ao léu. E o Adriano, ele é do Voo Atrasado, é uma empresa que faz mediação aí quando esses casos acontecem, e ele tá explicando agora pra gente quais são os principais os três principais casos que mais chega ali para ele, né? Porque é a rotina dele ver as coisas dando errado para nós, viajantes, né? E a gente tá na segunda, né? Foi atraso, overbooking, e teve a mala. Você tá aí? Voo cancelado também, a gente comentou. Sim, tá com um delay aqui. Tava dando uma olhadinha nas mensagens que tá vindo aqui. E, Kessia, só agora uma questão que perguntam bastante, vem bastante dúvida para nós, é o caso de problemas climáticos, quando um voo é cancelado. Verdade. Então, assim, pessoal, quando é um problema climático, a segurança dos passageiros, a nossa vida, sempre em primeiro lugar. Então, que bom que eles cancelam o voo nesse sentido. Porém, a companhia aérea, ela tem algumas obrigações. Independente do tipo de transtorno, se foi... Isso vale para tudo que eu vou falar agora, tá? Então, por falta de tripulação, a tripulação já atingiu o horário máximo que ele tem no dia, e aí eles cancelam o voo. No sentido de algum problema na aeronave, manutenção, problema no ar-condicionado, não colocaram a comida no avião. Então, eles cancelam os voos por inúmeros motivos. E um dos motivos é o climático. Então, o que eu vou falar agora vale para todos, tá? Quando isso acontece, é os mesmos direitos. O direito de quê? Na primeira hora, a comunicação, 2 horas, o voucher de alimentação, e após 4 horas, o transporte e a hospedagem. Então, não importa se o caso de vocês foi um problema climático, você não está na sua cidade, onde você mora, está numa conexão, eles têm a obrigação de pagar o hotel para vocês. Caso eles não façam isso, que já aconteceu inúmeras vezes, a gente recebe muitos casos assim, o que vocês devem fazer? Guardem todos os comprovantes de custos extras. Então, a gente teve um caso de Caxias do Sul, de uma nutricionista, onde eles não pagaram o hotel para ela. Então, ela teve que pagar o hotel, ela teve que pagar todas essas despesas. Então, após, a gente entrou com uma mediação e nós ganhamos, mesmo sendo um problema climático. Então, eles têm que seguir essas regras. Sim. Tem um case aqui, até comentar com vocês, que foi de Montevidéu, eles estavam em 4 amigos. E teve um problema climático bem crítico. E... Montevidéu é o dono dos casos, então, né? Eles não prestaram nenhum suporte para eles. Foi feita uma mediação também. Os 4 ganharam um valor considerado. Com certeza dá para ir e voltar mais 1 ou 2 vezes para lá. Eu não tenho dúvida. Então é bem importante isso, Kessia, de guardarem os comprovantes. E uma dica agora, tá, gente? O que eu faço? Quando eu vou viajar, eu crio uma pasta dentro do meu celular aqui mesmo, eu crio uma pastinha ali, e aí eu vou tirando foto de tudo
e vou guardando, guardando, guardando. Isso não é só para caso de problema, mas é caso a companhia, por exemplo, não compute os seus pontos, entendeu? Para você depois pedir os pontos ali e tal, que você voou, tá aqui o bilhete, moço. Né? E o cara tem que pontuar para você depois no final, né? Duas coisas, né? Porque eu faço isso para casos de merda, para casos de problema, e o outro é para poder pontuar e não perder pontos, entende? Então a falta da nossa organização, a falta da nossa atenção pode causar prejuízos financeiros, porque como a Adriana acabou de falar, se você tivesse esse mínimo de organização, você poderia ir fazer uma ação e ganhar um valor de 2 viagens, entende? Sério isso, muito sério. E aproveitando essa tua dica, Kessia, nesse sentido, o que acontece? Além ali de fotografar os bilhetes, guardar um e-mail quando vocês recebem a compra das passagens também é importante, não deletem esse e-mail. E o que acontece? Se o voo atrasou ali mais de 2, 3 horas, vocês podem ir até a companhia aérea e pedir um laudo. O que é esse laudo? No laudo vai estar constando qual é o problema que está ocasionando. Porque normalmente eles dizem, tá um voo atrasado, mas qual é o problema? Ninguém sabe o problema. Então, por lei, eles são obrigados a fornecer esse laudo. Então, lá vai estar constando, problema operacional, problema climático. Sim. Então, isso é bem importante. E, claro, se puder, comece a bater fotos, que você está no aeroporto, também bata foto do visualizador, onde está todos os voos, pegando lá que está atrasado, cancelado, isso é bem importante também. E a Cidinha está falando, e se ele negar o laudo, como é que faz? Se ele negar o laudo, não tem problema, depois a gente consegue o laudo. Mas, se tu quiser gravar também um vídeo, tu pode gravar, mas não, acho que não precisa tanto. A gente vai conseguir esse laudo, tá? Porque eu gravei. Eu gravei, Adriano. Quando deu problema comigo, eu ficava assim com o celular, ó. Fala, moço, fala o que você tem pra me falar. Ele olhava pra minha cara, ele queria me bater. Foi tenso lá. Que tem a gravação ali, ela pode ser um transtorno, mas dá pra gravar alguns áudios ou de forma despercebida, assim. Mas não tem problema. Se não conseguir o laudo, a gente consegue esse laudo após. Porém, ele tem que ser daí superior a um voo de 40 dias. Então, por exemplo, se o voo atrasou ontem, eu não vou conseguir ainda verificar esse motivo. Eu vou conseguir só daqui uns 40 dias até eles fornecerem esse laudo. Perfeito. O único momento que a gente não consegue esse laudo é quando nenhum voo está atrelado ao Brasil. Então, por exemplo, tu tem uma conexão Lisboa-Milão. Aí é interno da Europa. Esse laudo eu não consigo. Então é importante sim o passageiro pedir lá. Mas todo voo que é correlacionado ao Brasil, então, tá vindo de Paris para São Paulo, eu consigo, a gente consegue esse laudo informando o motivo. Perfeito. E antes de a gente entrar, Adriano, no fato que está acontecendo demais e que tem muita gente caindo e sendo prejudicado por isso, eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem perguntas, manda aí, que inclusive eu sei que tem... Eita, tem, peraí. Vamos abrir as perguntas, Adriano, você me permite? Por favor. Vamos lá. Qual foi o maior perrengue que você passou no aeroporto? Já respondi lá no começo da live. Quem perdeu, depois assiste de novo, tá bom? Vamos para a próxima. O melhor voo da minha vida? Não teve ainda, gente. Sabe por quê? Porque eu nunca voei de executiva. Acredita? Ai, Deus. Na verdade, Adriana, deixa eu te contar essa. Eu trabalhava com lobby no Congresso Nacional, né? A classe executiva, porque eu era no high level na Smiles, né? E eles me deram a classe executiva. Só que adivinha o que aconteceu? Eu tive que dar pro senador que estava comigo. Você bota não fé? Não acredito. Eu quase sentei lá na executiva, mas não deu certo, porque o meu chefe na época, ele falou assim, Kézia, não tem cabimento. Você é badeco na executiva e senador da econômica, velho. Como assim, pô? Mas eu fiquei sentida. Mas ele foi na executiva no meu lugar. Eu fiquei muito sentida. Mas esse foi quase o melhor voo. Vamos lá. Passagem comprada em sites 1, 2, 3 milhas, Kiwi, etc. Se houver atraso, perda, conexão, temos algum... cortou aqui, hein? Cortou o que você ia perguntar, Mayra.
Eu falei disso no começo também, né? A respeito de você comprar com terceiros, com agências. A companhia aérea meio que deixa você a Deus dará ali, sabe? Não, comprou com agência, vai lá na agência, pede lá para agência, né? O que você me diz, Adriano? É interessante comprar pela agência porque eles dão esse suporte, né? Então eles ajudam. Em caso de um incidente lá, tá num problema muito grave, eles têm que dar o suporte. E até é importante ter falado esse gancho, pergunta. Eu não vi de quem que era a pergunta, Cassia. É da Mayra. Maíra. Ah, certo. Oi, Maíra. O que que acontece? Teve agora um problema muito grave que a gente sabe com a Avianca, que ela está em recuperação judicial. Sabendo que já estava naquela segunda fase onde os voos não iam acontecer. Então, nesse caso, a agência ela é corresponsável, porque ela fez a venda dessa passagem. Então, ela tinha que ter prestado um suporte, ela tinha que ter auxiliado. Então, tem alguns casos que a gente teve que recorrer contra a CVC. No meu caso, foi a dar 2, 3 milhas. Eles não atenderam. Eu não consegui falar com eles, nunca. Assim, nunca. Até hoje, se eu tentar, eu não vou conseguir. E eles não deram suporte nenhum. E a minha ação é contra a Gol e contra a 2, 3 milhas, porque omitiu, né? Sei lá como é que fala, os termos jurídicos. Uhum. Vamos para a próxima. Quando o problema é climático, como funciona? Adriano já respondeu. Vou passar para a próxima. Furto de bagagem, massa também. Adriano já respondeu. Gente, quem está chegando depois e perdeu essas respostas, por favor, vejam a live depois que eu vou deixar salvo, tá bom? Desistência de compra da passagem. Como é que funciona? Aí tem um ponto bem importante também. Muita gente vem bem chateada porque quer fazer o cancelamento muito tempo depois da passagem, comprou por algum motivo e não vai mais poder. Então, o que acontece nesse sentido? Tu pode sim fazer um cancelamento de uma passagem, mas para ser ressarcido 100% desse valor, ela tem que acontecer antes de fechar 24 horas. Então, tem uma regra da ANAC, comprei a passagem, não era, errei a data, errei a hora, vi que a conexão vai ficar muito próxima. Sim, vocês podem fazer esse cancelamento e ser ressarcido do valor inteiro antes das 24 horas. Após Perfeito. isso, o que acontece? Cada companhia aérea tem uma regra. E daí também vai depender de quais regras que vocês compraram essa passagem. Por exemplo, tem algumas passagens que a gente consegue comprar por milhas que a gente pode fazer o cancelamento e eles devolvem as milhas. Então, cada caso é um caso. Aí é um tema bem difícil, tá? Porque normalmente, vou chutar um valor aqui hipotético. Vocês compraram uma passagem por R$1.000. E faltando um mês para essa viagem, vocês não vão mais poder comparecer, vocês entram em contato com a companhia aérea e dizem, não quero mais, não vou conseguir e quero cancelar. Esse cancelamento, normalmente eles vão te devolver só as taxas, que é a obrigação, eles devolverem as taxas aeroportuárias, então eles têm que devolver esse valor, mas a multa ali implícita que está dentro desse contrato, vocês vão perder praticamente todo o valor dessa passagem. Então tem que cuidar muito, se comprou a passagem, era uma promoção, comprou ali no impulso, olha se os dados estão todos corretos, olha se está tudo direitinho, porque essas 24 horas elas são bem importantes para te não ter uma perda lá no futuro. E o Gui está perguntando, né, se ele pode solicitar o cancelamento mesmo daquelas passagens promocionais baratinhas. Se for antes de 24 horas, sim, tá? Mas passou das 24 horas é que nem eu falei, Gui, tu vai ter que analisar lá o que está naquele contrato, aquelas linhas miúdas que lá tem, por exemplo, tu não pode cancelar, se tu cancelar tu não vai te devolver as milhas. Então, sim, cada companhia aérea ela vai ter uma promoção, ela vai ter as suas regras. Então, isso é bem crítico. É um universo, né? E assim, não confie só no que o atendente te falar. Gente do céu, teve uma vez que eu tive que cancelar uma passagem e eu liguei para a moça para cancelar, ela falou que ia custar mais de R$200. Eu fui na internet, estava custando 0, sabe? Por causa do sistema e tudo mais. É sempre, gente...
Voltamos? Volta. Tinha caído. É. Pronto. Pois é, então sempre pergunte para uma, duas, três pessoas, veja na internet, pergunte para amigo, pergunte para gente que tá aqui. Adriano, gente, o Adriano responde demais. Tipo assim, você mandou a pergunta, ele já responde para você. Então você tá realmente no aperto, manda uma pergunta lá pro Voo Atrasado, entendeu? Ou manda para mim que eu tô aqui à disposição também, sabe? E aí, lembrando que tem surpresa no final. Tem uma surpresa, um presente. Um presente que o Adriano preparou pra gente, tá? Bom, mas Adriano, a pergunta é que o caso que tá rolando aí, que a gente tava até conversando sobre, e eu vi viajantes, minhas queridas, colegas de trabalho, caindo nisso, né? Deu algum problema lá, a companhia aérea chega e fala, olha, tá tudo bem, realmente a gente errou. Você quer um cheque de X reais para você poder ficar bem? E aí a pessoa vai lá e assina o cheque, aceita aquele cheque, e achando que tá super no lucro, e só que não, né, Adriano? Conta direitinho, porque eu falo tudo, né? Conta como é que tá funcionando isso. O que normalmente... Desculpa. O que normalmente acontece, as pessoas vêm conversar com nós por direct ou alguma coisa assim, e eles já vêm perguntando, vocês comprariam o meu caso? Então, por exemplo, como acontece, teve um voo atrasado, a gente tem um setor de elegibilidade para verificar se esse atraso, o cancelamento, o incidente que vocês tiveram, ele é elegível a uma mediação, ou seja, a uma compensação financeira. Após isso, a empresa trabalha com um contrato de risco. O que é um contrato de risco? Todos os custos dessa mediação são por conta da nossa empresa. Então, o cliente ele só vai pagar algo se a gente ganhar. Em caso de perda, o passageiro, o nosso cliente, no caso, ele não precisa pagar nada. E tem algumas empresas que estão fazendo na internet, não é errado, mas nós, quando criamos a empresa, a gente não tem essa política e não vai ter essa política, que é o quê? Então, Cassie, aquele teu caso, por exemplo, de Montevidéu, que tu contou no começo da live. Eu venho e te digo, Cassie, teu incidente é elegível e eu vou te dar R$1.000. E teu caso é meu. Então, o que acontece? Vou fazer da mesma forma, vou ganhar esse caso e aí eu ganhei lá, por exemplo, fiz uma mediação de R$7.000. A Cassie ficou com R$1.000 e eu fiquei com 6. E a gente não acha justo isso, tá? Porque o incidente ele foi contigo, o problema foi contigo, o estresse, o dano moral, o que aconteceu foi contigo. Então, não vejo isso como válido, mas tem muita gente que não sabe disso, então eles só falam, eu te pago R$1.000 e fica nisso. Então tem que abrir o olho. Se o problema não for tão grave, a pessoa quer, ok, está garantido ali os R$1.000, mas ela tem que entender que o que a pessoa ganhar a mais vai ficar para a empresa e não para o passageiro. Então esse é um ponto bem importante aí para o pessoal ficar ligado. Não é errado, mas tem que ficar ligado. Eu vi muito isso acontecer em grupos, semana passada mesmo. Gente, olha, se acontecer alguma coisinha com a Latam, eles estão pagando lá no balcão já na hora. Eu falei, como assim? Não, a gente não aceita, porque é isso que dá, a gente se contenta com a coisa mais imediata. Não, porque já está garantido isso aqui, vamos pegar. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E assim, um detalhe, quando a gente entra com um processo, né, de compensação financeira, a gente não tem o que perder. Né? O que a gente perde ali é umas taxinhas que a gente paga, né? De processo e só. Então, assim, se perder, você não vai ter que pagar, né, Adriano? Tô certa? Isso, correto. Até tem uma pergunta interessante ali do desejo de viajar mais. Qualquer cancelamento, eu posso entrar no juizado de pequenas causas? Sim, tu pode, tá? Se ele for elegível, aquilo que eu comentei, 4 horas, tem que estudar, cada caso é um caso. Então, assim, não existe uma receita de bolo, tem que estudar qual foi o teu dano moral, o que aconteceu. Mas, aproveitando o gancho, a gente acaba fazendo tudo isso. Então, desejo de viajar. A gente faz tudo isso. Então, a gente faz uma mediação. Caso não for possível uma mediação, a gente eleva para um segundo nível, que seria um processo. Então, na realidade, o que é a nossa empresa? A gente quer que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, que saibam o que elas têm direito
e que seja de uma forma muito rápida e fácil. Então, eu digo assim, brincando, 95% da nossa empresa é de forma online. Então, eu te digo que mais de 60% dos nossos clientes não saíram de casa. Então, assim, e se sair é algo para uma audiência de conciliação, algo que leva 5 ou 10 minutos. Mas isso é o extremo, né, pessoal? Estou falando antes de chegar nisso. Então, como a nossa vida é corrida, quando tiver esse problema, desejo viajar, pode mandar para nós aí que a gente resolve para ti. É isso aí, pronto, acabou, né? Bom, e a surpresa, Adriano? Você quer contar? Não, vou deixar para te contar, mas antes eu vou falar aqui pro pessoal. Pessoal, a gente criou um link rápido para jogar para cima, para vocês verificarem se o caso de vocês é elegível. Então, vai estar nos stories da Kessia, vocês arrastam para cima, respondem 3 perguntas e a gente vai analisar se o caso de vocês é elegível a uma compensação financeira. E a parte cereja do bolo, eu vou deixar para a Kessia, né? Ai, sim. Então, gente, ó, em falar nisso, eu tava até esquecendo, né, Adriano? Depois da live, assista meus stories, tá? Que eu vou colocar lá o arrasta pra cima pra você fazer contar o seu caso, né? Eu sempre brinco que o não a gente já tem. A gente tem que correr atrás do sim. Então, não importa se... Ai, voltou. Então, façam. Volta. Volta. Então façam, vão lá, conte o caso de vocês. Fechado? Bom, e a surpresa e o prêmio que a gente vai ganhar aqui. Gente, o Adriano, vou até pegar meu celular, porque eu tenho isso, eu vou mostrar. O Adriano dá pra gente. Na verdade, a gente vai fazer um sorteio de um mapa igual a esse aqui, ó. De raspar e tudo mais. E vocês sempre me perguntam onde comprar e tudo mais. E o Adriano, quando me perguntou, ele falou assim, Kézia, o que a gente pode fazer? Eu falei, cara, um mapa. Porque é uma coisa que todo mundo gostaria de ter, né? E de ficar rabiscando ali. Então, a gente vai fazer um sorteio. Esse sorteio vai acontecer lá na conta do Voo Atrasado. A foto vai estar lá já, né, Adriano? E aí você tem que indicar uma pessoa por comentário lá. Coloque uma pessoa só para fazer o sorteio direitinho, bonitinho lá. Né? E é um sorteio interno, é um sorteio pequenininho, é um presente mesmo que a gente está fazendo para vocês, sabe? É uma oportunidade de você ter um mapa desse aqui na sua casa também, né? E então a Nádia tá aí, a Nádia também vai participar do sorteio com a gente, é um sorteio mega pequenininho mesmo de presente, né? De presente mesmo. O Adriano é um querido de estar dando essa graça aí pra gente. Obrigada mesmo, viu, Adriano? Obrigado. E a gente, agora, depois da live, a gente vai para os stories, eu vou compartilhar a foto, que é para você comentar, deixar um comentário lá de algum amigo e tudo mais. Marca, gente, quanto mais pessoas você marcar, mais as chances de ganhar. É muito televisão isso, né, Adriano? Muito televisão. Mas... Agora voltou. E é isso, Adriano. Obrigada, viu? Coisa? Eu tô aqui te agradecendo, agradecendo pra tela preta aqui. Voltou agora? Voltou. Voltou? Voltou. Perfeito. Kessia, eu que agradeço teus seguidores. A gente está à disposição, a gente quer disseminar esse conhecimento. Porque muitas pessoas não sabem os seus direitos, né? E quanto mais pessoas souberem seus direitos, as companhias aéreas elas não vão fazer alguns descasos que a gente tem visto muito por aqui. Sim. Infelizmente, a gente tem que educar. O nosso papel também de consumidor é educar as empresas a respeitar a gente um pouco mais, né? Perfeito. Só o isso básico. Mesmo. Chegar pelo menos no básico. Isso mesmo, Kessia. É isso, gente. Obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Se você chegou na metade ou no final, assista a live que eu vou deixar salvo já, agora, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, Adriano. Tudo de bom. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Até.